Esse vídeo é em parceria com o Pablo do canal Lambergeek, que a gente separou 8 dicas para você que quer passar em medicina pelo Enem. 4 das dicas estão aqui nesse vídeo e as outras 4 num vídeo lá no canal do Pablo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O Pablo é aluno de medicina da USP, ele já tá no internato e lá no canal dele ele dá várias dicas muito bacanas para quem quer ter um resultado bom nas provas de vestibular. Então eu recomendo que além de assistir o vídeo com as demais 4 dicas, você também se inscreva e assista os demais vídeos lá do canal Lambergeek. De novo, o link tá aqui na descrição. Mas sem mais enrolação, vamos para a primeira dica. Primeira dica do vídeo aqui do Felipe, depois você vai ver mais outras 4 no outro vídeo. Primeira dica: se você está falando realmente sério em passar em medicina pelo Enem, você precisa ir muito bem. Então você tem que estudar, e aquilo que você estudar, você precisa lembrar depois, você não pode esquecer de forma nenhuma. Então você precisa aumentar a sua taxa de retenção, ou seja, da parte que você viu, você precisa lembrar depois de alguns dias a maior parte possível. Então, por exemplo, se você estuda um monte de tópico e lembra 50% deles depois de uns 3 dias, sua taxa de retenção foi 50%. Se você lembra 80% deles, a taxa de retenção foi 80%. Uma taxa maior a longo prazo te dá uma vantagem competitiva imensa em relação a quem tem uma taxa de retenção menor. Então você precisa usar técnicas de estudo que existem para aumentar a sua taxa de retenção e frequentemente ficar usando essas técnicas para a longo prazo você ter uma taxa muito maior. E existe uma combinação de 2 técnicas, que é o que eu sugiro que você use, que é a revisão ativa e a revisão espaçada, que usadas em conjunto fazem com que você tenha uma taxa de retenção maior que praticamente qualquer outra técnica ou qualquer outro método de estudo. Então eu vou te explicar bem brevemente o que é, você depois vai e procura mais a respeito do assunto. Tem um monte de coisas sobre isso na internet, um monte de coisa no meu canal sobre isso, revisão ativa, revisão espaçada. Revisão ativa é uma revisão que, em vez de você pegar o seu caderno e sair lendo tudo que você já anotou, tudo que você fez no passado, você pega uma folha em branco e tenta lembrar por conta própria, antes de olhar no seu caderno, antes de olhar uma cola, você tenta reescrever a matéria que você aprendeu há um tempo atrás naquela folha em branco. E aí, se você não lembra uma parte, aí sim você consulta e completa essa folha. No outro dia você vai tentar de novo, você vai ver que a folha já vai estar bem mais preenchida. Se você consegue preencher a folha inteira sem olhar em nada, quer dizer que você teve uma ótima taxa de retenção, quer dizer que você lembrou tudo. Então essa é uma ótima técnica, cada vez que você se força a fazer uma revisão ativa, você grava mais sobre aquele assunto. E revisão espaçada é uma técnica que diz assim: você não vai lembrar nada vendo só uma vez na vida, você precisa ver várias vezes na vida e aos poucos você vai consolidando aquela memória. Então fazer revisão de tudo que você já viu tem que ser algo prioritário na sua agenda semanal. Não dá para você fazer de vez em quando revisão. Você tem que ter um programa com você mesmo para se comprometer a fazer, eventualmente, em datas certas, uma revisão do que já foi visto. Eu, por exemplo, sugiro que você faça sexta-noite revisão de tudo que você viu na semana. É o que eu gostava de fazer. Mas não precisa ser assim. Tem vários métodos. Você pode fazer uma vez a cada 15 dias, você pode fazer revisões pequenas diárias, você pode fazer uma vez por semana na sexta-feira, você pode fazer antes dos simulados para ver se já dá uma melhorada na sua nota no simulado. Dá para você fazer revisões gerais antes de provas sérias. Tem um monte de jeito de fazer revisão. Mas o importante na revisão espaçada é que você já saiba que você vai fazer um monte de revisão de cada tópico ao longo do ano. Não é ver uma vez e ver de novo antes da prova. Você tem que ir vendo aos poucos. Você tem que pôr no seu cronograma dia de revisão. E aí você junta a técnica da revisão ativa, que te dá uma taxa de retenção absurda, com a revisão espaçada, que você vai ver várias vezes. Você junta essas duas, você vai decorar um monte de coisa para a prova. Você vai saber na ponta da língua um monte de coisa. Você vai bater o olho em algumas questões. Como você já fez várias vezes por conta própria em revisão ativa, você vai responder sem nem ler o enunciado. Você vai ler as alternativas e falar: meu, quase certeza que é isso. Aí você vai bater o olho no enunciado e falar: era isso mesmo. Então a dica é: pesquise sobre revisão ativa, revisão espaçada e comece a usar. Tente colocar no seu cronograma a revisão espaçada, tente usar a revisão ativa ao invés da revisão passiva quando você for fazer a revisão. A minha próxima dica é bem prática e ela serve principalmente para ciências da natureza, mas serve para matemática também. Muita gente acha que a grande dificuldade das áreas exatas é você decorar as fórmulas. Eu sempre escuto: nossa, são muitas fórmulas para decorar. Na verdade, o que vai fazer mais diferença para você fazer uma boa prova de natureza no Enem e de matemática também é você ter um bom poder de interpretação em cima das questões. No geral,
As pessoas erram porque elas fazem interpretações erradas das questões, elas não conseguem entender exatamente o que a questão está perguntando, qual é o objetivo daquela questão. A fórmula acaba ficando no segundo plano. Eu lembro que no ensino médio eu tinha um professor que gostava muito de fazer isso nas provas de química, ele era professor de química. Ele, no começo da prova, ele colocava lá para preencher o nome e tudo mais, e logo embaixo ele colocava todas as fórmulas que a gente ia utilizar naquela prova. Algumas pessoas podem pensar, nossa, então ele estava dando a prova, mas na verdade muita gente acabava indo mal na prova, até tirando 0, porque o que é importante não são as fórmulas e sim a interpretação da questão, porque se você não consegue entender o que você precisa fazer, a fórmula não vai te ajudar. Porém, depois que você trabalhar essa parte da interpretação, as fórmulas são sim importantes. Então a dica que eu dou aqui é você tirar, pelo menos no primeiro momento, várias questões para resolver com as fórmulas que você precisa para aquelas questões anotadas num papel do seu lado. Então você vai conseguir treinar muito melhor o teu poder de interpretação, porque você não vai estar preocupado em lembrar da fórmula. Quando você precisar daquela fórmula é só olhar ali no seu papel e aplicar na questão, e com isso, fazendo isso algumas vezes, você naturalmente vai decorar aquela fórmula, e não só isso, você vai decorar quais os momentos que você precisa dela, então acaba sendo um trabalho muito melhor feito. E quando você chegar na prova do Enem, você vai se deparar, por exemplo, com uma questão de eletrodinâmica e você vai ver, ó, a abordagem dessa questão é essa, então as fórmulas que eu preciso são essas, e você já vai estar na sua cabeça, você vai ter decorado, e melhor do que isso, você vai ter focado no que mais importa, que é trabalhar a tua interpretação e a tua melhor aplicação daquele conteúdo nas questões. A dica que eu quero te passar agora também é essencial e se trata de velocidade de prova. Não adianta você ser a pessoa que sabe mais sobre o conteúdo do Enem, sabe absolutamente tudo do conteúdo do Enem, se você é muito lento no dia da prova. Porque você vai deixar um monte de questão em branco e vai ter que chutar um monte de questão e sua nota vai cair muito. Então você precisa, ao longo do ano, de técnicas também para ficar rápido em prova. Tem basicamente 3 pilares para você aumentar sua velocidade em prova. Pilar número 1, tenha uma estratégia de prova. Você não vai chegar no dia do Enem e decidir a ordem que você vai fazer a prova. A ordem que você vai usar no dia do Enem é uma ordem que você já pensou várias vezes, que você já praticou várias vezes, então você tem um plano para fazer a prova. No geral, eu tenho minha estratégia de prova, que eu coloco no meu canal, mas no geral, uma boa estratégia de prova para o Enem é aquela que você identifica questões que vão demorar muito e pula elas. Essa é a estratégia simples e que funciona bem. Se você faz no começo da prova questões muito longas, você vai ter que chutar mais questões no final e talvez sejam questões curtas. Você poderia ter feito várias no lugar daquela uma longa. Então essa é uma estratégia, é simplificada, tem como expandir essa estratégia, deixar ela mais complexa e melhor, mas esse é o básico. Pilar 1, estratégia de prova. Pilar 2 é muito treino de simulado com tempo. Não adianta, se você está falando sério em fazer simulado, você tem que simular o Enem. Então você tem que fazer no mesmo horário do Enem, no mesmo dia do Enem e usar o mesmo tempo do Enem. Não dá para você ficar fazendo pausa para ir na sua geladeira, você tem que usar, cronometrar o tempo e conseguir fazer a prova naquele tempo. Fazer simulado é diferente de estudar por questão antiga. Quando você vai estudar por questão antiga, você pode fazer devagar, porque o objetivo é aprender. Agora, se o objetivo é ficar mais rápido na prova, e aí você vai usar um simulado para isso, você tem que se comprometer a tentar fazer rápido. Se você não treinar várias vezes durante o ano, você não vai conseguir fazer no tempo a prova. E o terceiro pilar é, por matéria, você ter um monte de técnica que faça com que você resolva individualmente cada questão um pouco mais rápido. E aí tem vários jeitos de fazer isso. Eu vou pedir pro Felipe colocar um link de um vídeo meu que eu foco em matemática, como fazer matemática mais rápido. E aí são várias dicas focadas em matemática para você fazer a parte de matemática mais rapidamente. E se soma esses 3 pilares, que é uma estratégia de prova boa, muito treino de tempo durante o ano e técnicas por matéria para fazer mais rápido, você consegue fazer a prova mais rapidamente, você vai ter mais tempo no final para pensar naquelas questões difíceis e sua nota, consequentemente, vai ser maior. Então a dica é essa, vá atrás desses 3 pilares, comece a praticar eles, que você vai ganhar tempo de prova e é algo que você precisa para passar em medicina. Não adianta saber tudo, você precisa chegar no dia da prova bem e conseguir fazer uma prova de um jeito mais rápido para não ter que chutar no final.
A segunda dica que eu trouxe para esse vídeo é você adequar o teu cronograma de estudos às tuas principais dificuldades. É um erro muito comum que eu vejo, principalmente em quem está começando a estudar para o vestibular, essa preocupação excessiva em conseguir concluir um cronograma pronto. Então, às vezes, você tem num cronograma semanas onde você vai estudar um monte de conteúdos que você já sabe, que você já domina, e você vai estar deixando de estudar conteúdos que você realmente necessita. A nossa aprovação no vestibular, ela tá sempre presente nos conteúdos que a gente não sabe, no que a gente ainda não consegue resolver. Quanto mais a gente aprende o que a gente não sabe de um ano para o outro, mais perto da nossa aprovação a gente vai estar, porque a gente vai fazer uma prova melhor. Então o teu cronograma de estudos tem que ser adequado às tuas dificuldades. Se você já é muito bom em geometria plana, por exemplo, não tem por que você passar 2 semanas estudando geometria plana. Use a maior parte desse tempo para encaixar conteúdos que você realmente não sabe, que você precisa estudar, porque eles vão demandar de você muito mais tempo para você entender, para você consolidar esse conteúdo, para você resolver várias questões, para você revisar, até você concluir todo aquele ciclo de aprendizado daquele conteúdo. Isso leva tempo, então é importante que você deixe mais tempo para esses conteúdos dentro do teu cronograma de estudos. Gente, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, deixem um like no vídeo para ajudar, comenta as suas opiniões aqui embaixo e não deixe de assistir o outro vídeo com as demais 4 dicas lá no canal Lamber Geek. O link tá aqui na descrição. Vejo todo mundo no próximo vídeo e tchau!